Fala meu brother, fala minha sister, eu sou Marcel Lima e te dou boas-vindas. Eu não sei você, mas eu ficava curioso antigamente quando via imagens da Antártida com aqueles enormes blocos de gelo flutuando sobre a água, ou mesmo quando via nos filmes aqueles rios congelados que o gelo fica somente na superfície. Eu cheguei mesmo a tentar em casa se realmente o gelo flutuava, colocando um cubo de água congelada em um copo com água. E claro, aconteceu o mesmo que os grandes blocos do Polo Sul da Terra ou do rio congelado. E aí a curiosidade bate: por que o gelo do meu copo ou do continente gelado flutua? É isso que nós vamos responder no vídeo de hoje. Se liga aí! E aí, se liga no Episteme com Marcel, senta o dedo no like, compartilha. E não se esqueça de se inscrever. Episteme com Marcel, Episteme com Marcel. Episteme com Marcel. Bem, gente, para a gente responder a pergunta por que o gelo flutua, nós vamos partir aqui para o quadro para você compreender bem isso. Esse quadro eu estou trazendo algumas teorias aqui muito interessantes que vão servir para você, para o seu conhecimento geral, certo? Para você conhecer aí realmente essa situação e também para aquelas pessoas que estejam se preparando para o Enem ou vestibular, estudando física, né? Que isso aqui vai cair lá na parte de calorimetria. Então é bom que você já fique de olho aí que vai relembrando seus assuntos, ajudando a você a relembrar os temas que você está estudando, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos partir aqui para esse gráfico chamado de calorimetria. Esse gráfico demonstra os estados físicos da água e também as passagens de um estado para o outro. A água tem três estados, conforme nós sabemos, né? Três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Neste gráfico nós temos essas duas retas aqui, a Y e a X, sendo que a reta X mostra o tempo, certo? Que vai percorrer para que a água possa sofrer mudanças. E o eixo Y mostra a temperatura que está em Celsius. Este ponto que une uma reta com a outra aqui é chamada de ponto de fusão. O ponto de fusão é a passagem da água do estado líquido para o estado sólido ou do sólido para o líquido, certo? E aqui na ponta de cá, a 100 graus Celsius, nós temos o ponto de fusão a 0 graus Celsius e a 100 graus Celsius nós temos o chamado ponto de ebulição da água, que é a passagem do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido, dependendo de onde está vindo aí, certo? Então, é importante que você já perceba isso aqui, essas passagens de um estado para o outro, para você compreender mais para frente aqui. Bem, ainda aqui eu coloquei duas fórmulas relacionadas aos calores que podem estar presentes nessas mudanças ou não de estado, e isso é muito importante para você que está estudando aí. Então nós temos o calor sensível, que é a presença de um calor que não modifica o estado da substância, o calor sensível, cuja fórmula é essa aqui. Aí até os professores de física gostam até de dar essa dica, né? Que macete, né? Então tá aqui, eu não vou explicar a fórmula, é só para você que está estudando observar isso aí. Então, que macete, certo? Calor sensível. E a reta aqui que está mostrando já essa parte aqui na horizontal, o vermelhinho aqui na horizontal, é o chamado calor latente, que é aquela incidência de calor que vai fazer com que haja uma mudança de estado, certo? E o calor latente é essa fórmula aqui, que moleza, certo? Então, que macete é o calor sensível e que moleza é o calor latente, para você ficar ligado aí. Mas vamos que vamos para a gente entender então essa questão por que o gelo flutua. Então, nós falamos aqui que a água ela pode sair do estado líquido para o estado sólido. Bem, esta mudança de estado da água traz com ela uma característica muito interessante que é presente apenas na água. Por isso que nós chamamos de característica anômala da água, que é uma característica estranha presente nessa substância chamada água, ou seja, o H2O. Preste bem atenção comigo aqui. A maioria das substâncias, com exceção da água, claro, tem uma característica de que quando
aquecida, ela se dilata. E quando resfriada, ela se contrai. Exemplo, vocês já viram lá o ferreiro quando está fazendo moldando alguma coisa utilizando um ferro, né? Ele bota o ferro lá no fogo e o ferro se aquece tanto, fica amarelo para avermelhado, né? Ou seja, ali e começa a bater no ferro, moldar o que ele quer, por exemplo, moldar uma faca. Então ele começa a bater para fazer o molde da faca, por quê? Porque no calor o ferro se dilata, ele se torna mais amolecido, então favorece aquela moldagem dele ali batendo. Mas quando ele quer fazer com que aquela moldagem dele já adquira a forma definitiva, ele molha resfriando o ferro, fazendo com que o ferro se contraia. Então, na maioria das substâncias ocorre isso. Aquecendo, ela se dilata, resfriando, ela se contrai. Porém, com a água é o contrário. A água, o que ocorre? Quando ela é aquecida, ela se contrai. E quando ela é resfriada, ela se expande, ou seja, se dilata. Então, é muito importante você perceber isso. Então, a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, ou seja, do ponto zero, de 0 grau para baixo, de 0 grau para baixo, nós temos um chamado rearranjo molecular. Esse rearranjo molecular é em decorrência dessa situação que nós estamos falando aqui. Quando ela aquece, ela se contrai e quando ela é resfriada, ela se dilata. Então, essa situação ocorre devido a esse rearranjo das moléculas da água. Lembre-se que a água tem 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, ok? Para você perceber. Eu fiz aqui uma ilustração, lembre-se, tudo isso aqui é uma ilustração, ok? Os valores aqui não são absolutos, não são calculados de forma alguma, são apenas ilustrações para nos ajudar aqui. Então perceba aqui nessa ilustração, a água no estado gasoso, ou seja, acima de 100 graus Celsius, as moléculas da água estão desorganizadas, certo? A água sai do estado líquido para o estado gasoso, se desorganiza todinha, fica tudo bagunçado no ar aí, elas não têm nenhuma aproximação que as organize, certo? Então eu coloquei aqui as moléculas da água toda bagunçadas, né, dispersas no estado gasoso. No estado líquido, elas já começam a ter uma certa organização, estão mais próximas, entendeu? Por isso que dá essa forma, a água tem essa forma e o gás tem aquele. O gás você não consegue identificar ele no ar porque está todo disperso, desorganizado. A água não, você encheu um copo de água ou a água cai da torneira, você está visualizando-a, certo? Devido justamente já a essa organização das moléculas. Mas quando a água sai do estado líquido para o estado sólido, ocorre uma situação muito interessante. Com o resfriamento da substância água, as moléculas vão se rearranjar, certo? Então a saída do estado líquido para o estado sólido, você percebe bem aqui, ó, a mudança que ocorre. Elas têm aproximadamente essa forma, vamos botar aqui de organização, e quando ela assume o estado sólido, ela começa então a ter umas ligações entre as moléculas através das chamadas pontes de hidrogênio, que são as ligações da molécula do oxigênio com a molécula do hidrogênio de uma molécula para outra, como eu demonstrei aqui, fazendo com que, com esse resfriamento, ela vá tomando determinados posicionamentos que fazem com que abram-se espaços na molécula da água, certo? Devido justamente a este rearranjo, né, da molécula em moléculas, né, esse rearranjo das moléculas da água, fazendo com que ela tenha uma nova forma, ela vá assumindo um novo arranjo. Por isso que no estado sólido, o que ocorre? Há uma maior presença de espaços na formação sólida. Por isso ocorre então que a água se torna menos densa. A água no estado líquido é mais densa do que no estado sólido devido a esse rearranjo das moléculas. Aí nós vamos ter que entender por que ela se torna mais densa. O que ocorre? Ou menos densa. Nós vamos precisar lançar a mão aqui da fórmula da densidade rapidamente só para você entender. Então o que eu falei? Com esse rearranjo, acaba criando espaços aqui, tornando que a água se torna menos densa, certo? E mais volumosa, porque ela cresce, porque no lugar que não tinha espaços, começa a surgir os espaços devido a esse rearranjo. Então o que ocorre? Se ela aumenta os espaços, ela aumenta o volume. Veja que quando tem um gelo, o volume da água aumenta, certo?
Tanto que se você botar uma água numa garrafa e a colocar no congelador, com o tempo essa garrafa vai estourar, porque justamente as moléculas começam a terem espaços entre si que não existiam, fazendo com que aumente o volume. Ora, na fórmula da densidade, o que ocorre? A fórmula da densidade, para a gente calcular a densidade de uma substância, densidade é igual a massa sobre volume. Volume e massa são inversamente proporcionais, ou seja, quando uma é grande, a outra é menor. Quando uma é maior, a outra é menor, certo? Então, o que ocorre? Eu falei que no estado sólido, devido ao rearranjo, ela aumenta o volume, certo? Aumentando o volume, o que ocorre com a densidade? Cai, certo? Eu vou até marcar para vocês aqui bonitinho, vou pegar um lápisinho aqui para vocês entenderem. Então, nesse arranjo, a água aumenta o volume e diminui a densidade. Em outras palavras, o que ocorre? Densidade, numa linguagem bem popular, vou trazer aqui uma linguagem bem popular para você entender. Densidade diz respeito ao peso. Você vai peso, tá pesado. A coisa mais densa é mais pesada. A coisa menos densa é mais leve, ok? Isso é uma linguagem popular, ok? Isso aqui não tem nada tão técnico aqui, é uma linguagem bem popular. Menos denso, mais leve. Mais denso, mais pesado, ok? Então o que ocorre aqui, se a água aumenta o volume, diminui a densidade. Então a água se torna mais leve na formação sólida. Então o que ocorre? Sendo mais leve, a água no estado sólido mais leve do que no estado líquido, ela vai o quê? Flutuar. Porque a água no estado sólido, ela é mais densa, é mais pesada. Por isso que a água do rio fica embaixo, o gelo fica em cima e os blocos de gelo lá da Antártida ficam em cima e a água fica embaixo, como aconteceu também com o meu experimento com gelinho aí no copo de água. Tá respondida a pergunta a partir de agora, então? Porque os gelos flutuam? Porque a água no estado sólido é menos denso do que a água no estado líquido, devido a esse rearranjo das moléculas aqui, beleza? Espero que você tenha aprendido bem isso aí. Grave, se alguém lhe perguntar agora por que o gelo flutua, você vai saber explicar bem essa situação aí, ok? Aquele abraço, obrigado, próximo vídeo a gente volta.